E aqui nós vamos aprender um pouco sobre o Evangelho. Então, eu vou trazer um ensinamento aqui que eu acho que você já pensou em algum momento da sua vida. Como seria bom, presta atenção, como seria bom se Jesus estivesse bem aqui conosco fisicamente? Será que você já pensou isso alguma vez? Irmãos, eu confesso que eu já pensei várias vezes, sabe? Seria tão mais fácil, né? Se Jesus estivesse aqui na nossa época. Talvez a gente pense assim, na época de Jesus era muito fácil, porque as pessoas podiam ver como era a reação de Jesus, as pessoas podiam ver os milagres, e aquilo gerava uma fé nas pessoas, nas mais perdidas, nas mais necessitadas, porque elas viam Jesus operando. Mas eu quero te dizer aqui hoje, irmãos, que Jesus, Ele está entre nós. E mais do que isso, Ele pode estar dentro de você. Eu vou te explicar como que isso acontece, como que Jesus entra no seu coração. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e você vai ver que Ele é muito mais real do que você jamais imaginou, tá certo? Então, irmãos, como eu estava falando para vocês, para nós seria muito mais cômodo, muito melhor se nós tivéssemos Jesus aqui dentro de casa, aí no seu trabalho, no seu carro. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele pensa diferente. Jesus, Ele acredita que o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, Ele é melhor que Ele esteja conosco. Porque o Espírito Santo ele é ilimitado. E enquanto Jesus esteve aqui na Terra, Ele tinha suas limitações, porque Ele encarnou em um corpo humano, certo? Então Jesus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É claro que Jesus tinha alguns atributos divinos, porque Ele era homem, mas Ele era Deus, obviamente. Então a Bíblia chega a dizer que Jesus sabia do que se passava no coração das pessoas, mesmo antes delas abrirem a boca. Isso é um atributo divino, a onisciência. Ele sabia o que acontecia no íntimo das pessoas, mas ao mesmo tempo Jesus não podia estar em todos os lugares, certo? E é por isso que Ele chegou a dizer aos discípulos que era melhor que Ele fosse embora, que Ele ressuscitasse logo para que o Espírito Santo viesse estar com as pessoas. E aí sim, o Espírito Santo não estaria com os discípulos e não estaria conosco somente, mas dentro de nós. Irmãos, isso faz toda a diferença e muitas vezes a gente não valoriza isso, certo? A gente preferiria muito mais estar na época de Jesus do que hoje, que nós temos um grande privilégio. Na verdade, esse mistério do Espírito Santo vir habitar dentro de nós é algo que foi revelado só nesse tempo, depois da vinda de Jesus, da sua morte e ressurreição. Os profetas no Antigo Testamento, grandes homens e mulheres de Deus, eles almejavam, eles sonhavam com esse momento que nós já estamos aqui usufruindo. Amém? Então eu vou ler para você, o que está escrito em João, capítulo 16, o versículo 7. Olha só o que Jesus disse para os discípulos. Eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Amém? Irmãos, devemos entender que o Espírito Santo é a mesma pessoa de Jesus, é o Espírito de Jesus, a Bíblia diz isso. Então, o Espírito Santo ele tem esse papel de revelar Cristo em você. Ele vai lembrar você de cada palavra que Jesus disse, Ele vai te consolar, te fortalecer e, principalmente, Ele vai te convencer do pecado, da morte e do juízo. É o que diz a Bíblia. Então, quando você se sente mal ao pecar, ao cometer uma falha, isso, na verdade, é o Espírito Santo te convencendo. Na verdade, Ele não está te incomodando somente, Ele está te convencendo. Olha, você está indo por esse caminho, vai por esse outro, vai no caminho de Deus. Amém? Então, a culpa, na verdade, ela pode ser algo muito bom quando você peca, quando você faz algo errado, porque aquilo te traz de volta para a presença de Deus, desde que você ouça a voz do Espírito Santo, tá certo? Tem muitas pessoas que enquanto estão ali no pecado, naquela vida, eles não querem ouvir a voz do Espírito Santo. É como se eles colocassem a mão na boca dele e falassem: olha, eu não quero ouvir a sua voz, eu quero fazer o que está no meu coração. Irmãos, isso é um grande perigo, porque quanto mais você se envolve com o pecado, mais o seu coração se endurece, mais você abre brechas para o inimigo. Então devemos tomar todo cuidado, certo? Para não cairmos em tentação. E isso, quem nos fortalece é o Espírito Santo. Ou seja, você tem que dar espaço para Ele agir na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, como eu estava falando para vocês, hoje nós temos então Jesus não apenas perto de nós, mas dentro de nós. E isso faz toda a diferença. Só que quando Jesus estava com os discípulos, Ele queria ensiná-los a viver pela fé. Porque pense comigo, irmãos, os discípulos caminhavam com Jesus o dia inteirinho. Era muito mais fácil para eles do que para as outras pessoas, porque eles estavam aprendendo com o Mestre. Eles estavam vendo a reação de Jesus, eles estavam vendo os momentos bons, momentos difíceis, eles viam como Jesus reagia em cada situação.
E Jesus queria treiná-los, porque ele mesmo disse: olha, eu estou indo para junto do Pai, e vocês farão até obras maiores que eu, porque eu não vou ficar aqui o tempo todo. E Jesus queria que eles dessem continuidade no seu ministério. Foi por isso que em certo momento ele falou: olha, vocês vão de 2 em 2 nos vilarejos e vocês vão anunciar a palavra de Deus. Vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, ou seja, vocês vão fazer o que eu tenho feito até agora. Vocês já aprenderam comigo. Só que, irmãos, os discípulos muitas vezes não tinham a noção de que, mesmo Jesus estando longe, eles poderiam orar a Jesus. Você entende isso? Eu vou te dar um exemplo aqui. A Bíblia fala sobre um homem que era um centurião. Ele era o líder do exército romano. E tinha um servo dele que estava na casa dele. E esse servo estava muito doente. Ele estava muito enfermo. E ele falou para Jesus: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou merecedor. Mas se o Senhor liberar uma só palavra, eu creio que ele ficará curado. Naquela hora, Jesus vira para as pessoas e diz: olha, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. E então, depois disso, Jesus curou aquele homem com apenas uma palavra que ele lançou à distância. E aí fica a pergunta, né? Será que se os discípulos, se eles clamassem a Jesus à distância, será que Jesus atenderia eles? Pensa comigo, você já pensou nisso? Será que se os discípulos clamassem: Jesus, nos socorre aqui, nos ajude, será que Jesus iria lá socorrê-los? Eu tenho certeza que sim, irmãos, porque os discípulos não eram diferentes de ninguém. E se as outras pessoas clamassem à distância, assim como nós fazemos hoje, Jesus, ele certamente virá ao nosso socorro. E aí eu vou contar para você aqui hoje o que aconteceu num episódio muito interessante que talvez você já tenha ouvido aí na sua vida. A Bíblia conta que Jesus, certa vez, estava ensinando as multidões e ele multiplicou os pães e peixes, certo? Jesus fez um milagre maravilhoso. E depois desse milagre, a multidão ficou mais ainda nos pés de Jesus. Eles queriam estar com Cristo, mas desta vez não para ver os milagres, mas porque eles queriam que Jesus alimentasse eles. Eles queriam que Jesus suprisse todas as necessidades. Foi então que Jesus decidiu se afastar. Por quê? Primeiramente pensando nos discípulos. Porque os discípulos, eles poderiam se iludir com todos esses milagres e começar a achar que eles eram melhores que os outros, que eles faziam parte de um grupo seleto, e aquilo realmente poderia envaidecer o coração deles. Eles poderiam ficar orgulhosos, soberbos, entendeu? E então Jesus decidiu poupá-los. E assim que Jesus fez aquele milagre maravilhoso, Jesus falou para os discípulos: olha, vocês vão embora daqui. Eu quero que vocês atravessem esse mar da Galileia e vão para longe daqui. Enquanto isso, eu vou ficar por aqui. Ou seja, Jesus já estava treinando os discípulos a ficarem um pouco mais separados dele, entendeu? Fisicamente. E eu vou ler para você o que aconteceu lá em Mateus capítulo 14, o versículo 22 ao 24. Olha só o que está escrito. Logo em seguida, depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem para o barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandar as pessoas para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Presta atenção. Quando anoiteceu, ele ainda estava lá, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, porque um vento muito forte havia se levantado. Olha isso, irmãos. Aqui Jesus estava orando sozinho e ele fez questão de ficar longe dos discípulos. Porque tem momentos, irmãos, que é importante a gente ficar sozinho também, sabe? Jesus sabia dessa importância porque é nesse momento que você tem mais intimidade com o Pai. Quando você está diante das pessoas, muitas vezes você não se abre como deveria, ou até mesmo os discípulos, eles ainda não tinham a maturidade que Jesus tinha. E talvez eles pudessem ficar tentando se comparar, ou então ficar só observando como Jesus orava. Sabe, Jesus queria ter um tempo a sós. E foi nesse momento que Jesus ficou naquele monte orando que aconteceu algo inusitado. Os discípulos estavam no barco agora, Jesus já tinha insistido com ele para ir embora, e veio uma forte tempestade, irmãos. Veio um vento muito forte que se levantou, as ondas estavam vindo contra o barco. E talvez você pense assim: nossa, mas Jesus fez isso com eles? Jesus deixou eles abandonados? Irmãos, olha que interessante. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 48, Marcos traz um ponto de vista interessante. E ele disse assim, Jesus viu que eles estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Ou seja, irmãos, Marcos ele chegou a dizer que Jesus, lá do monte,
Mesmo com aquela tempestade, mesmo com aquele tempo ruim, já era de madrugada, Jesus viu que eles estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Aqui eu entendo, irmãos, que na verdade é bem provável que Jesus não tenha visto com seus olhos naturais, porque Jesus estava num monte muito alto, era uma tempestade, mas Jesus viu em espírito. Deus revelou para ele. Eu acredito assim. E Jesus então, ele foi ao encontro dos discípulos, entendeu? Jesus, ele vê você também, mesmo você passando por um vale, por um deserto, por uma tempestade. Jesus sabe o que está acontecendo com você, por mais que você ache que não. Porque hoje você presencia o quê? Os problemas, não é isso? Você só vê problemas, dificuldades e você não vê Deus agindo na sua história. Só que na verdade Ele está te observando. Ele vê você no seu deserto, na sua dificuldade. Amém? Você crê nisso? Escreva aqui então nos comentários: Deus, eu creio que o Senhor está na minha vida. Ou então, Deus, eu creio que o Senhor vai me livrar dessa tempestade. Glória a Deus. Irmãos, então Jesus, ele vê o momento difícil que a gente está passando. Não é por acaso que você está aqui. Deus já tem te conduzido para a sua palavra, para que você aprenda da palavra dele. Então esse é o momento onde você está aprendendo a viver pela fé. E eu vou te dar um segredo aqui. Quanto antes você aprender a ser amigo da fé, quanto antes você aprender a ter esse estilo de vida, essa maneira de viver onde você não vê com os olhos naturais, mas você vê com os olhos espirituais. Quanto antes você aprender isso, mais feliz você será. Mais você ficará em paz, sabendo que Deus está no controle de tudo, que Ele está cuidando de você. Amém? Então Jesus, ele viu em espírito que os discípulos, eles estavam passando por lutas. E aí nós voltamos àquela mesma pergunta. Será que Jesus, ele atenderia o pedido dos discípulos se eles começassem a orar, falando: Jesus, vem aqui nos socorrer? Eu tenho certeza que sim. Mas a verdade é que os discípulos não tinham ainda essa consciência. Eles achavam que Jesus tinha que estar perto deles, entendeu? E por causa disso, Jesus decidiu ir atrás deles. Só que na verdade, a Bíblia conta no livro de Marcos que Jesus estava passando por eles. Porque na verdade, Jesus já queria mostrar para os discípulos que eles deveriam já estar lá na frente. E então Jesus para e ele vai em direção ao barco deles. Eu vou ler para você o que está escrito em Mateus capítulo 14, o versículo 25 ao 32. Presta muita atenção, você vai aprender aqui algo hoje muito interessante. Olha só o que está escrito. E por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas aonde está. E Jesus respondeu: então venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando ele reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento parou. Amém? Irmãos, olha que interessante aqui uma coisa que talvez você nunca tinha pensado nisso. Jesus estava aqui agora andando sobre as águas para encontrar com os discípulos. Eles ficaram com muito medo, pensaram que era um fantasma. Mas naquela hora, Jesus falou: não tenho medo, sou eu, o Cristo. Então Pedro falou: Jesus, então me dá uma palavra de ordem para que eu ande sobre as águas, eu quero experimentar isso também. E Jesus falou: venha, Pedro. E quando Jesus entregou uma palavra, foi como se fosse uma ponte, entendeu? Sobre as águas. Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela produz vida aonde não existe saída, onde não tem solução. Então Pedro caminhou sobre as águas, só que a Bíblia diz algo muito importante. Ela diz: mas quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar. Irmãos, eu me lembro, você já deve ter lembrado também de vários momentos assim na sua vida. Aquele momento que você não vê mais saída, você acha que não tem mais jeito e aí você se desespera. É aquele momento que o medo entra no seu coração e aí você começa a afundar. Irmãos, Pedro, presta atenção numa coisa, o vento forte e a tempestade já estava lá. Lembra quando Jesus estava no monte orando? Os discípulos já estavam lutando contra o vento forte. Mas foi nesse momento aqui, que Pedro reparou no vento. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes o inimigo,
ele não vai tirar você do caminho de Deus, mas ele quer tirar o seu foco, entendeu? Ele quer que você se distraia com as dificuldades à sua volta, com os problemas familiares, com a dívida que você tem no banco, com o problema no casamento. Ele quer que você fique olhando só para os problemas. Essa é a estratégia do inimigo. Irmãos, eu me lembro aqui de um momento na minha vida em que eu estava passando por tantas lutas, irmãos. Foi um tempo tão difícil, eu fiquei anos nesse deserto, porque Deus já tinha me chamado para o ministério. Deus falou que eu iria pregar para multidões. Mas, irmãos, eu olhava para mim, eu ainda estava lutando com as minhas próprias lutas internas. Como que eu poderia ajudar alguém? Sabe, irmãos, eu passei por vários tipos de situações e eu confesso que, ao longo desses anos, o que me ajudou a superar esse deserto foi o fato de eu olhar para Jesus. Era o momento em que eu mais buscava a Deus em oração. Era o momento em que muitas vezes eu não tinha palavras, mas eu tinha lágrimas para derramar em oração. Foi um tempo muito difícil, sabe? E eu não via saída. Eu não via como aquele milagre poderia acontecer. Mas, irmãos, teve um determinado momento que aí eu não aguentei mais. Eu não aguentei mais ficar nesse negócio de ficar só orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Sabe o que aconteceu? Eu terminei um relacionamento com uma moça. Aliás, ela terminou comigo. Ela não queria namorar à distância e tal. E aquilo me fez ir para o fundo do poço. Irmãos, eu não tinha mais vontade de orar, eu não queria mais ler a Bíblia, eu não queria mais ir à igreja, porque eu sabia que se eu fosse na igreja, as pessoas me chamariam para as vigílias, para a oração. E eu estava numa fase que eu só queria ficar deitado, ouvia louvores, sabe? Mas eu não tinha mais aquela fé. Eu simplesmente não aguentei suportar tamanha frustração, porque eu acreditei tanto que ia dar certo aquele relacionamento, mas não deu. Irmãos, então foi um momento de muito desânimo, sabe? Eu fiquei uns 6 meses assim. Eu não entendia muito bem quando alguém sofria por amor. Mas hoje eu não brinco com essas coisas porque eu sei o que é um sentimento de alguém que foi decepcionado. Irmãos, e foi nesse deserto, sabe, que eu acabei me afundando. Lembra do que eu falei de Pedro aqui? Ele olhou para o vento forte, olhou para as ondas e ficou aterrorizado e começou a afundar. E foi nessa época que eu comecei a afundar no vício da pornografia. Eu já conhecia a palavra. Eu já sabia que eu não podia estar nesse caminho, irmãos. Mas eu não resisti, eu não consegui. E aquilo muitas vezes foi o meu refúgio. Foi um momento que me dava um pouco de prazer no meio daquele deserto tão terrível. Irmãos, o que mais me impressiona é que mesmo eu passando por tudo aquilo, Deus não pesou a mão sobre mim. Deus não me acusou, mas Ele me viu, sabe? Ele me viu lutando contra aquilo. Assim como Jesus estava lá no monte orando, Ele viu os discípulos passando por apuros. E Deus então me ofereceu um escape. Um dia eu estava no culto e Deus usou a pregadora naquele dia. E ela falou, olha, Deus me revela aqui que tem um jovem que está entregando todos os seus sonhos na frente da tela de um computador. Ele está preso a um pecado que não tem deixado ele respirar. Irmãos, aquela mulher começou a falar coisas que só eu sabia. Eu tinha vergonha de contar para as pessoas, porque eu pensava, eu já conheço a palavra. Não é certo eu fazer isso que eu estou fazendo. O sentimento de culpa era terrível, irmãos. Mas Deus usou aquela mulher naquele dia. E naquele dia eu me arrependi profundamente. E eu pedi, Senhor, me ajude a andar sobre as águas novamente. Me fortaleça contra esse pecado. Irmãos, a partir dali, através daquela confissão, e a Bíblia diz, aquele que confessa e abandona o pecado, receberá misericórdia. E a misericórdia de Deus me alcançou. E graças a Deus eu estou aqui para te dizer, não desista. Amém? Se eu puder resumir toda essa mensagem aqui hoje não desista, não pare de lutar. Você está no meio desse deserto, dessa prova, dessa tempestade, mas isso tudo vai passar. Se você abrir o seu coração para o Espírito Santo, se você entender que Jesus está estendendo as mãos para você hoje, você com certeza voltará a reinar, a andar sobre a tempestade, sobre qualquer situação difícil que você tem passado. Amém? Deus não vai desistir de você, mas você também não pode desistir de si mesmo. Não desista, não deixe o inimigo plantar mentiras na sua mente. Você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Então, aqui diz, depois que Pedro estendeu as mãos e abraçou Jesus e voltaram a andar sobre as águas, eles entraram no barco novamente e o vento cessou, o vento parou. Aleluia. Eu creio que esse vento vai passar. Nada vai te impedir de estar com Jesus, mas você não pode reparar nas dificuldades, nas circunstâncias contrárias. Olhe para Jesus, mire nele e não caia nas distrações do pecado que estarão à sua volta, tá certo?
Deus tem algo grande e agora eu vou orar por você. Eu creio que essa palavra falou muito forte, não somente com homens, mas tem mulheres também, irmãos, que têm caído nesse pecado terrível, que escraviza, que aprisiona e que entristece muito o coração de Deus. Então, Deus quer te libertar, basta que você se abra para Ele cada vez mais. Glória a Deus! Olha, eu quero muito que você coloque a sua fé em ação. Jesus pode não estar fisicamente com você aí, mas em espírito Ele está com você e dentro de você, se você já entregou sua vida a Ele. E caso você não tenha entregado sua vida para Jesus ainda, abra o seu coração, peça perdão e fale com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então a Bíblia promete em Romanos capítulo 10 que você será salvo aí mesmo onde você está, tá certo? Feche os seus olhos então, ore comigo e depois da oração eu peço para você compartilhar com pelo menos 3, 5 pessoas, 7 pessoas. Vamos espalhar esta mensagem tão importante. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença maravilhosa. Obrigado, meu Deus, porque tudo acontece no seu tempo. E aprove ao Senhor que essas pessoas estivessem aqui comigo hoje. Foi do Teu agrado que essas pessoas estivessem aqui ouvindo essa palavra. Eu creio que o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Mas muitas vezes, Senhor, o diabo tem colocado mentiras na nossa mente, dizendo que o Senhor esqueceu de nós, que o Senhor não nos vê mais e que o Senhor não vai fazer mais nada na nossa vida. Neste momento, ó Pai, eu repreendo toda a voz do inimigo na vida dos meus irmãos. Eu cancelo todo plano maligno contra a vida deste homem e desta mulher. Eu repreendo toda a ação do inimigo para causar distração. Em nome de Jesus, caia por terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti os pedidos de oração que tantas pessoas estão escrevendo aqui. Oh, meu Deus, tem compaixão, Senhor, dessas pessoas. Elas estão hoje, Pai, muitas delas se entregando ao pecado, voltando a ser escravas de algo que elas já tinham vencido lá atrás. Não deixe, Pai, o Teu povo fraquejar no meio da luta. É difícil, meu Pai, é terrível muitas vezes, mas nós não vamos desistir. Ó Deus, eu creio que não foi à toa que o Senhor me permitiu contar esse pequeno testemunho da minha vida. Mas eu creio que foi com o propósito certo, porque essas pessoas também vão vencer o pecado da pornografia, elas vão vencer a promiscuidade, a prostituição. Tem pessoas aqui, meu Pai, que tem chamado forte, chamado para pastor, pregador, missionário, mas hoje, infelizmente, estão se entregando a esse pecado. Jesus, liberta completamente esse homem e esta mulher. Liberta-nos também, Senhor, do medo, da preocupação, da angústia. Nós queremos, meu Pai, ser livres e crer que o Senhor está conosco acima de qualquer circunstância. Ó, meu Deus e meu Pai, fica conosco, Senhor. Abençoa cada um de nós e nos dê uma fé inabalável, Senhor. Tem pessoas aqui, meu Pai, desistindo do casamento, tem pessoas desistindo dos estudos, da profissão, do trabalho. Ó, Deus, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe tomar decisões por conta própria, mas nesse momento entregamos a Ti os nossos caminhos, guia os nossos passos, Senhor. Toma providência, meu Pai, nessa dificuldade que a pessoa está enfrentando. Quantas pessoas aqui, meu Deus, afogando nas dívidas, viram uma bola de neve, a pessoa não consegue mais pagar, honrar os seus compromissos. Ó, Senhor, tem misericórdia, Pai, nos dê sabedoria, estratégia, que a gente possa ouvir conselhos e colocar em prática. Ó Deus, eu creio que o Senhor nos chamou para ter uma vida abundante, uma vida vitoriosa. E nesse momento eu estendo as minhas mãos e eu te peço, Jesus, cura as feridas emocionais, cura essas doenças, Jesus. Eu profetizo a cura, eu profetizo um milagre na vida deste irmão e desta irmã. Eu profetizo a libertação completa, a bênção para todos sempre. Ó Senhor, unge, Senhor, cada pessoa aqui agora pela fé. Unge, Senhor, porque a Tua palavra diz que a unção do Senhor despedaça todo o jugo. Ó meu Deus, nós selamos esta oração com fé, com esperança de que o Senhor já está trabalhando em nosso favor e nós não vamos retroceder e não vamos parar de lutar. O Senhor é por nós e ninguém será contra nós. É em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.